Existem pesquisas científicas em vários países do mundo atrás da relação benéfica entre o TDAH em crianças, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e experiências diretas com a natureza. E olha que maravilha, um dos estudos recente é brasileiro, do Crato, no Ceará. Foi feito entre crianças de escolas públicas. O trabalho de pesquisadores do Ceará evidenciou que o contato com a natureza potencializa o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo de crianças com TDAH. Eu não vou me ater a falar da metodologia, mas os interessados podem consultar todos os detalhes no link que está no primeiro comentário deste vídeo. Entre os bons resultados encontrados está o fato de que a intensidade dos sintomas de TDAH é atenuada. As crianças ficam mais tranquilas, mais calmas. Além disso, registraram mudanças nos comportamentos das crianças, nos aspectos cognitivos, social e afetivo. Para entendedores de pesquisas, foi um ensaio clínico controlado randomizado, ou seja, havia um grupo controle e outro experimental, um modelo considerado ideal para testar a eficácia. O estudo cearense, vinculado ao Instituto Federal do Ceará, foi conduzido pela pesquisadora e professora dessa instituição, Mônica Maria Siqueira Damasceno, como parte da pesquisa de doutorado dela. E teve a colaboração de Jane Márcia Mazarino, da Universidade do Vale do Taquari, e de uma doutoranda de Portugal, Aida Figueiredo. Esse e outros estudos apontam que quanto maior o contato com elementos da natureza, menor é o estresse infantil, maiores a concentração e a resiliência das crianças diante de eventos estressores do cotidiano. Porque o que ajuda nossas crianças não é isolar nem oferecer proteção artificial desvinculada da realidade concreta. As crianças e os adolescentes em desenvolvimento da personalidade e do organismo físico, psicoemocional, relacional precisam desenvolver o autossuporte, a capacidade de enfrentar adversidades sem se desmontar, sem se desequilibrar. E também a aprender o respeito por si mesmos, pelos direitos dos outros e pelo meio ambiente. O velho e bom conselho: o meu direito termina onde começa o do outro. Precisam ser treinadas a serem indivíduos fortes, íntegros e adequadamente motivados, entre muitos outros aspectos. Eu trabalho há 15 anos atendendo crianças com TDAH e TOD, o transtorno opositor desafiador, entre outras queixas de saúde mental infanto-juvenil. E ao longo desses anos eu constatei dois elementos ausentes nos casos mais graves. A ausência de autoridade parental, né? Pai, mãe ou avós muito permissivos. Então, é necessária essa presença parental estabelecendo limites e, ao mesmo tempo, oferecendo a percepção clara e real de afeto, amparo e proteção. Esses cuidadores, sejam pais, avós ou quaisquer pessoas que tenham a guarda, precisam deixar claro para a criança que essas crianças são amadas, né, são cuidadas e por isso estão sendo corrigidas nos seus erros, por isso estão recebendo limites. Isso é bem diferente de superproteção. Isso é manejo adequado, inclusive quanto a lidar com a frustração. Ensinar a criança a ouvir não quando a situação pede o não. Nunca de forma abusiva, autoritária, nem injusta. Crianças têm um elevado senso de justiça e os pais, cuidadores, precisam dosar corretamente a ideia de eu amo você e por isso te educo, te dou limites. E também não cabe aquela conversinha fiada de
faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso não funciona. Crianças aprendem pelo exemplo concreto, copiam modelos de referência. E também eu percebi na prática o que os estudos constatam. Muitas vezes o que falta às crianças hiperativas ou desatentas, desmotivadas com a escola, é mais espaço, mais vivência prazerosa e tranquilizadora. É falta de natureza, de correr livremente, pisar no chão, observar os bichos no espaço natural. Tem mais. Nós, seres humanos, temos muito a aprender observando a natureza. E fêmeas de animais irracionais são, às vezes, muito mais protetoras que muitas mulheres que eu atendi ao longo desses anos. E muitos machos do reino animal cuidam melhor dos seus filhos do que alguns homens, com H minúsculo. Mas isso tudo o mundo já sabe. Todo mundo já sabe disso. Eu até costumo usar as águias que bicam os filhos para fora do ninho ao crescerem como analogia para pais que negligenciam a construção da autonomia dos próprios filhos. Eu digo, a maioria já sabe, mas às vezes tem dificuldade de colocar em prática. Então, às vezes é bom relembrar isso. Voltando ao estudo. Participaram 11 crianças de escolas públicas de 7 a 12 anos de idade, predominantemente com funcionamento desatento, hiperativos e impulsivos, com esses traços combinados ou isoladamente. As vivências foram em locais que contêm fontes naturais, grutas, vegetação diversificada, fauna e flora variada, além de trilhas ecológicas. Os alunos descreviam os próprios estados psicoemocionais aos pesquisadores usando termos como estou calmo, feliz, mais atento, educado, me sinto cuidando da natureza, me sinto amoroso, menos agitado, né? Expressava o desejo de querer ir à escola e até que se sentia menos agressivo, entre outras reações positivas. De modo geral, pesquisadores, professores e pais responsáveis apontaram, nesse estudo, alterações positivas nas crianças e ouviram delas o quanto gostavam das vivências e como sentiam-se felizes quando elas aconteciam. Os professores apontaram mudanças no aspecto social e no sintoma da desatenção. A hiperatividade foi o segundo item que citaram como melhor e a impulsividade como um pouco melhor nos resultados. As vivências ajudaram a suportarem mais tempo na sala de aula, possivelmente por redução da ansiedade. Ao contrário, demonstraram elevada ansiedade para realizar as vivências na natureza, o que é normal e saudável e apenas confirma a existência de demanda por ficar mais tempo em contato com a natureza. A biofilia, como eu falei em outro vídeo, explica isso. Nós temos naturalmente uma necessidade de contato com a natureza, é algo inato, dada a nossa herança ancestral no meio rural, de décadas, de milhares de anos. O que a organização social em cidade nos tirou, essa convivência com a natureza deixou de existir quando as cidades ganharam predominância nos espaços para morar. Mas isso pode ser remediado com boa vontade e até boas políticas públicas de educação, saúde e também modelos arquitetônicos de habitação focando no bem-estar das pessoas, não apenas da estética. Tudo tem remédio e muitas vezes não são os remédios das farmácias. Muitas vezes. Eu espero que os pais troquem o metilfenidato por piqueniques, caminhadas, trilhas e outras práticas em meio aos bichos e às plantas. E vale, tem bons resultados, inclusive ter vasos de plantas em casa, quando se mora em apartamento, né, ou numa casa pequena, também ajuda
só que esses resultados são de outros estudos. Eu só não recomendo viveiros para passarinhos nem aquários, porque isso desrespeita quase sempre os direitos dos animais em terem liberdade para viver nos ambientes naturais dos quais precisam. Finalizando, vale mencionar um dos destaques das pesquisadoras, e eu vou transcrever literalmente as palavras delas. Abro aspas. Quando as crianças participaram da ecoterapia, ficou evidente o quanto o contato com o cavalo em um ambiente natural foi significativo para elas. A sintonia entre crianças, cavalo e natureza proporcionou respostas bastante satisfatórias nos seus comportamentos. Dentro do contexto das vivências, a ecoterapia surge como uma possibilidade potente. Fecho aspas. Então, pais, mães, educadores, até diretoras de escola, que tal experimentar isso na prática? Responsáveis por unidades de saúde mental. E lembrando que a maioria das cidades possuem parques e espaços verdes coletivos. É barato e saudável e curativo. Mas precisa haver regularidade, constância. Um passeio por ano ou a cada 3 meses não vale como terapia. Boa sorte a todos que me ouviram e obrigado por ficarem até o fim do vídeo. Se quiser ajudar, siga o canal, compartilhe os vídeos, dê likes.